você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal. Fátima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal. Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram. Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar. Salmos tão bonitos, vocês vão gostar. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clama os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles o liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, 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 aleluia. Quinta-feira da segunda semana da Páscoa. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, versículo de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos convida a deixar de ser terrenais, a deixar de ser homens que só falam de coisas mundanas, para falar e mover-nos como aquele que vem do alto, que é Jesus. Neste texto vemos, mais uma vez, que na radicalidade evangélica não há meio termo. É necessário que em todo momento e circunstância nos esforcemos por ter o pensamento de Deus. Ambicionemos ter os mesmos sentimentos de Cristo e aspiremos a olhar os homens e as circunstâncias da mesma forma que vemos o Verbo feito homem. Se atuarmos como aquele que vem do alto, descobriremos uma quantidade de coisas positivas que acontecem continuamente ao nosso entorno, porque o amor de Deus é ação contínua em favor dos homens.
Se viermos do alto, amaremos a todo mundo sem exceção, sendo nossa vida um convite para fazer o mesmo. Aquele que vem do alto está acima de todos, por isso pode servir a cada homem e a cada mulher justamente naquilo que necessita. Além disso, ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E seu serviço tem a marca da gratuidade. Esta atitude de servir sem esperar nada em troca, sem necessitar a resposta do outro, cria um ambiente profundamente humano e de respeito ao livre albedrio da pessoa. Esta atitude se contagia e os outros se sentem livremente movidos a responder e atuar da mesma maneira. Serviço e testemunho sempre vão juntos, um e outro se identificam. Nosso mundo tem necessidade daquilo que é autêntico, e o que é mais autêntico que as palavras de Deus? Que mais autêntico do que quem dá o Espírito sem medida? Ele dá o Espírito sem medida. Acreditar no Filho quer dizer ter vida eterna. Significa que o dia do juízo não pesa em cima do crente porque já foi julgado e com um juízo favorável. No entanto, aquele, porém, que se recusa a crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, enquanto não acredite. Para obter a salvação é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar, porque sem fé não é possível agradar a Deus e chegar a partilhar a condição de filhos seus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.